Está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Prática comum nas empresas hoje em dia, o banco de horas é um sistema de compensação de horas extras que causa polêmica. O Jornal da CUT ouviu trabalhadores sobre o tema. Eu trabalho com processos. Se eles precisam de uma força-tarefa, eles disponibilizam a hora extra. Então, aquelas horas que a gente fica mais é pago em hora extra. Mas se a gente fica mais no serviço e é acordado conosco, ó, gente, é banco de horas. Então a gente já sabe que o dali vai ser banco de horas. Pelo amor de Deus, o banco de horas é horrível. Banco de horas, porque é o seguinte, o bom do banco de horas é se eu realmente fosse dono das minhas horas. Tá? A partir do momento que eu somei as horas positivas e eu pudesse sair, retirar essas horas positivas em dinheiro ou em folga, legal, então perfeitamente natural, mas só que eu fico à mercê da empresa. A empresa me dá em folga ou em dinheiro quando ela quer. Das 6 horas eu tenho que ir embora, mas às vezes acontece que eu fico, não dá para tirar o lixo todo, aí 6h10, 6h20, mas eles não pagam. E mesmo se eu chego adiantado, como meu horário é das 9 às 6, hoje eu cheguei 8 horas, eles não pagam, né? Quer dizer que eu chego adiantado, antes do meu horário, entendeu? Eles não pagam. Na verdade, o correto é a gente ganhar o nosso salário suficiente dentro da nossa carga horária, né? Para que a gente possa ir embora para casa e ter tempo suficiente com a nossa família. O banco de horas consiste numa negociação em que os trabalhadores estendem sua jornada de trabalho sem receber horas extras. O excedente de sua mão de obra fica acumulado para futuras compensações, que devem ser negociadas entre patrões e trabalhadores, ou seja, bom para os dois lados, preservando e respeitando os direitos desses trabalhadores. Mas na prática é diferente. Geralmente as empresas compensam essas horas apenas quando convém a elas, em favor dos interesses dos patrões. A CUT tem uma posição contra o banco de horas, mesmo sabendo que nós temos categorias que trabalham ou que negociam essa questão do banco de horas. Qual é a questão principal? É que quando tem a questão do banco de horas, é difícil para o trabalhador que faz as horas extras, que faz esse trabalhar mais, ter o controle desse banco de horas. No fim, se tivesse realmente uma organização para o local de trabalho forte, que os trabalhadores tivessem controle, talvez poderíamos ter uma posição diferente. Mas, como no Brasil, em geral, não tem organização para o local de trabalho, nós entendemos que os trabalhadores e trabalhadoras ficam muito frágeis a esse tipo de medida. E o que nós queremos mesmo é a redução da jornada de trabalho, é a qualidade do trabalho melhorada, porque no Brasil nós temos um grande número de empregos, né, de novos empregos formais e tal, mas nós temos um problema muito sério, que é a qualidade desse emprego, a qualidade do trabalho. Na última terça-feira, a Rede 2 de Outubro, formada por movimentos sociais, realizou um ato na Praça da Sé, em São Paulo, para lembrar os 20 anos do massacre do Carandiru e para protestar contra a violência policial. No dia 2 de outubro de 1992, há exatos 20 anos, acontecia o maior massacre da história penitenciária do país. Oficialmente, 111 pessoas foram mortas no pavilhão do Carandiru, mas o número até hoje é contestado por familiares das vítimas, advogados e militantes de movimentos sociais. Para não deixar esse dia cair no esquecimento, mais um protesto contra o massacre ocorreu em São Paulo. Primeiro, uma missa interreligiosa foi realizada na Catedral da Sé e, em seguida, os manifestantes saíram em caminhada para o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. São mais de 50 mil pessoas encarceradas hoje no Brasil, atualmente. São cerca de 50 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. Então, o que aconteceu foi um desentendimento entre presos. E na hora os agentes penitenciários resolveram trancar o pavilhão, fechar, quem está dentro não sai, quem está fora não entra, e avisaram o diretor da cadeia, que na época era o Dr. José Ismael Pedrosa, para chamar a tropa. E a tropa veio mesmo, armada. Aí entraram já atirando, aí nós subimos para as celas
e sempre tudo muito rápido, correndo. Aqueles que ficaram para trás já foram mortos. Aí veio a ordem para todos tirarem a roupa e descer correndo novamente para o pátio interno e ficar abaixado com a mão na cabeça sem olhar para os lados. Aí eles perguntaram, quem está cansado aí? Ah, então pode sair. Saíram e levaram para uma sala, que era na época a barbearia, onde cortava o cabelo de todos nós ali. Aí lá eles atiraram e matou todos. Primeiro, o que representa o massacre do Carandiru foi o maior massacre de sistema prisional do Brasil. E a demora para julgamento, nossos olhos, a gente percebe que outros massacres aconteceram, porque parece que há uma impunidade para quem executa, quem faz esse tipo de massacre. Você vê que na história, realmente, do estado de São Paulo, esse massacre também começou a acontecer nas periferias, nas ruas, porque parece que é algo impune. Quem faz isso não é punido. E o que nós lutamos hoje é para que haja julgamento das pessoas envolvidas. O julgamento que nós queríamos que acontecesse é quem manda, quem está por trás da ordem desses massacres. Porque o policial que puxa a bala, que puxa o gatilho, ele recebe ordens para isso. Uma homenagem a todas as vítimas do Estado brasileiro. No período democrático, a mesma lógica que imperou durante a ditadura civil-militar, continua e foi intensificada. O encarceramento em massa e as execuções sumárias extrajudiciais, no massacre do Carandiru, há 20 anos atrás, confluíram de uma forma trágica e bárbara. Para nós é um emblema da continuidade dessa lógica dos massacres que, como eu estava dizendo, durante o período democrático, ela não só não refluiu, como ela se intensificou. Atualmente no Brasil são mais de 550 mil pessoas aprisionadas, são cerca de 48 a 49 mil pessoas assassinadas por ano. E a gente está questionando todas as dimensões do massacre. Essas são as duas mais pesadas, mas o massacre da negação de direito, da precariedade da vida, da militarização das diversas dimensões da vida, é o que a Rede 2 de Outubro, pelo fim dos massacres, busca questionar. Eu quero ver a justiça acontecer. É importante dar visibilidade, lembrando e fazendo um link com o que acontece hoje em dia, que o massacre ele não terminou lá, que é alguma coisa que acontece ao longo desses 20 anos e anteriores a isso, mas que a gente vê pela periferia e dentro dos presídios atualmente também. É importante lembrar que na década de 60, através da ditadura militar brasileira, cometeram-se uma série de crimes de Estado. E depois da queda desse regime ditatorial, o país institucionalizou essa política. O massacre do Carandiru é um símbolo do que significa essa política de extermínio em si. O bloco carnavalesco Cordão da Mentira foi novamente às ruas no último fim de semana em São Paulo. Desta vez com o tema Quando vai acabar o genocídio, o bloco levou às ruas um animado protesto contra a violência das forças policiais em ações como a repressão na Cracolândia e contra as políticas de higienização e segregação promovidas pela Prefeitura da cidade e o governo do estado. Em frente ao Memorial da Resistência, antigo DOPS, onde inúmeras pessoas foram mortas e torturadas durante o período da ditadura militar, é que o Cordão da Mentira se reúne pela segunda vez para questionar e carnavalizar com a população contra a política de Estado de higienização e segregação social. Na véspera do aniversário de 20 anos do massacre do Carandiru, o Cordão da Mentira pergunta até onde vai o genocídio popular. Mãe, ventre, vida. Da mãe ser mãe, sua maior e mais sublime vocação. Nas lágrimas, nos sorrisos, nos desencantos, nas alegrias, nos desencontros e perigos. O formato é um cordão de carnaval, então a gente pretende ocupar as ruas não com um ato mais tradicional, com palavras de ordem, mas com sambas que foram feitos para esse desfile, com intervenções de teatro, com diversas gerações participando. E ao mesmo tempo não é um cordão de carnaval em que as pessoas só vão brincar e não tem nenhum questionamento político. Eu acho que a importância disso é visível nos incêndios das favelas que têm acontecido, as pessoas perdendo as suas casas, na ação truculenta da polícia com as pessoas aqui na chamada Cracolândia, com as ocupações do centro, que as pessoas que não têm moradia estão sendo expulsas, com o que aconteceu na comunidade do Pinheirinho. E o Cordão da Mentira, ele marca uma coisa que é bastante importante, quer dizer, o cordão nasce no sentido de denunciar
que nós ainda vivemos numa ditadura, que as liberdades que a gente achava que iam ser garantidas com a democracia não foram garantidas. E aí, no dia 1º de abril, a gente sai às ruas fazendo essa denúncia. E hoje o mesmo cordão sai às ruas para denunciar o genocídio, para denunciar essa faxina étnica que está acontecendo nas grandes cidades. A gente tem um Estado democrático e o jovem, nossos filhos, perdem o direito de ir e vir. Eu acho que é um afronto à democracia. Quando a gente pede para o fim da polícia, a gente não estamos pedindo o fim de uma polícia como um todo, mas sim dos grupos de extermínio de milicianos que é infiltrado dentro dela, entendeu? Como é cobertado pelo governo, a gente fala que é cobertado pelo governo, porque onde há chacina não há os agóis. O que a gente está buscando, eu acho que o Cordão da Mentira está fazendo isso muito bem, são novas formas de luta. Então entender que a nossa luta é grande, ela já está sendo feita há muitos anos, ela não é uma luta de hoje, ela é de décadas atrás, mas que a gente está criando novas formas de fazer isso hoje. E a cultura é imprescindível nessa batalha como uma das ferramentas de luta. O Comando Nacional dos Bancários assinou com a FENABAN, no dia 2 de outubro, a Convenção Coletiva de Trabalho da Campanha Salarial 2012. A categoria conseguiu reajuste de 7,5%, o que corresponde a 2% de aumento real após 9 dias de greve. 2 bancos ainda estão em greve. Os trabalhadores do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, continuam em greve por todo o país. Eles exigem a retomada das negociações feitas em separado desde o início da campanha salarial e querem propostas concretas para a implementação do novo plano de carreira até 2013, reivindicação antiga que vem sendo protelada pelo banco. Já os funcionários do Banese, Banco do Estado de Sergipe, decidiram encerrar a greve e retornaram ao trabalho na terça-feira. A Contraficute, federações e sindicatos vão assinar o acordo aditivo com as conquistas específicas dos bancários da Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira, em Brasília. A CUT está na Venezuela, integrando a Comunicasul. A rede de comunicação colaborativa é formada por diversos comunicadores de todo o Brasil e tem por objetivo fazer a cobertura das eleições presidenciais do próximo domingo. A iniciativa partiu da necessidade de informar sem que as agências internacionais manipulem as notícias. Um ato nacional foi realizado ontem no Rio de Janeiro, em frente à sede da Petrobras. Caravanas do país inteiro participaram do ato no centro da cidade, que teve como objetivo protestar contra os chamados leilões do petróleo. A data coincidiu com o prazo final para que a empresa apresentasse uma proposta que contemplasse as reivindicações salariais dos petroleiros. Nada foi proposto. O Conselho Deliberativo da FUP se reúne hoje para discutir os próximos passos e a organização da greve. A Rede Brasil Atual vai processar o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, pela agressão verbal cometida contra um repórter da rede durante uma entrevista coletiva. Serra afirmou, em visita ao bairro da Moca, que tinha a intenção de abrir uma escola técnica na região. Ao ser questionado pelo jornalista se a ideia havia surgido ali naquele momento ou fazia parte do seu programa de governo, o candidato se irritou e disse que não respondia para sem vergonha. Faleceu na última segunda-feira em Londres Eric Hobsbawm, famoso historiador marxista. Considerado um dos mais importantes historiadores do século XX, Hobsbawm lançou livros importantes como A Era das Revoluções, A Era do Capital e A Era dos Impérios. O historiador tinha 95 anos e estava internado devido a uma pneumonia. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.